Oi, gente! Oi, pessoal! Eu acho tão engraçado que a gente sempre começa assim. Eu gosto do gente, ela gosta do pessoal, né? Bom, esse é mais um Conta Conta pra Pra gente. Gente. E hoje a gente vai contar uma história minha. Por que a gente vai contar essa minha história? Porque a gente quer trazer também esse lado das famílias que são muito bacanas, Ah, né? é. E isso não quer dizer que eu só tive família bacana, não, né, amiga? Longe Não. disso. Já tive família também que não é legal. Mas vale a gente trazer essas famílias que são incríveis para que você aí saiba que você pode encontrar de tudo, né, amiga? Aí Uhum. fora, a gente pode E encontrar. pode construir também uma família boa, porque às vezes a É, família ela quer ser boa, mas ela nem sabe que ela quer ser boa, entendeu? adorei isso. Eu Eu gostei acho, eu disso. tenho vários exemplos com relação a isso. Gostei disso, achei interessante isso que você falou, é verdade. É verdade, a gente construir. Então, não é uma história em si, mas é o seguinte: eu fui indicada para essa família. Vou contar como foi que eu conheci essa família. Uma amiga minha trabalhava com essa família muito incrível, e inclusive já teve história deles aqui nesse canal, mas vocês nunca vão saber quem é essa família. Qual história que é essa? Já trabalhava com essa família, tem mais de uma, né? Na verdade. Uhum. Eu trabalhava com eles e ela saiu. Eu nem lembro por que ela saiu, mas ela falou: eu vou sair. Só que quando ela trabalhava com eles, uma vez ela ia viajar com a família, ia para uma ilha na Espanha. E daí eu falei: ai, amiga, brinquei assim: ai, amiga, me leva. Ela falou assim: ai, será? Eu falei: como assim será? Né? Como assim? Cogitou a ideia de me levar? Ela falou assim: eu vou falar com a mãe, ué, de repente. Ela falou: porque eu vou ficar num apartamento e a família em outro. Como assim? Então me leva. Aí ela foi e falou com a Cara mãe. de pau, né? Foi, cara de pau mesmo. Aí ela foi e falou com a mãe falou assim: olha só como são as coisas. A mãe falou assim: me dá a rede social dela. Olha esse negócio de ficar postando um monte de coisa com bebida, ficar postando a gente louca. Olha só. Pelada. Tipo, pelada, né? Com o peito pra fora, como já, né? Enfim, não, agora sério. Olha como esse negócio de rede social é importante, porque as pessoas olham. A mãe foi lá, olhou minha rede social e falou assim: pode chamar. Por quê? Ela não viu nada, tipo, ela é muito louca, nada. Gostou, pode chamar. Ela só falou assim: olha, daí ela fica X dias lá e depois aí não dá pra ela ficar mais, porque daí vai começar um mais intenso com as crianças. E eu fui. Beleza, aí corta para, ela ia sair e daí eles já me conheciam, que eu já tinha passado 2 férias com eles nessa ilha na Olha. Espanha, tinha ido 2 vezes já. Aí a mãe virou para essa minha amiga e falou assim: ai, será que a Paula não trabalharia comigo? Ela: ai, não, de jeito nenhum. A Paula não quer mais trabalhar com criança, porque eu tive um tempo que eu parei de trabalhar com criança, Ai. que foi quando eu fui trabalhar com idosos, trabalhei bastante tempo, e trabalhei como chefe de cozinha, enfim. E tava nessa época, então eu parei com as crianças. Ela: ih, não, olha, para Paula voltar, tipo, Não. ia precisar muito. Aí ela insistiu, ela falou: cara, mas a gente adorou a Paula e as crianças adoram a Paula. Aí ela veio falar isso pra mim. Eu falei assim: amiga, eu só iria se ela me pagasse X. Ela foi e falou pra mãe. Aí a mãe falou assim: fala pra ela vir conversar comigo, porque eu acho que essa minha amiga não ganhava o X. Aí a mãe não. Acho que a mãe não quis dizer pra ela: então tá. Fala pra ela vir conversar comigo. Eu fui conversar com a mãe e falei: uai, se ela me pagar isso, né, eu vou. Fui conversar com a mãe e ela aceitou. Tá? Eita. Ela aceitou me pagar mais. Então, beleza. Aí tá, comecei a trabalhar, tal. Chegou a época das férias. E daí era assim: eles pagavam a passagem, aí tinham 2 apartamentos num prédio. Era um apartamento menor de 2 quartos, e em cima, imagina que eram 2 apartamentos em cima que eles quebraram e fizeram um só. Mas isso não era da família que eu trabalhava, não. O apartamento de cima era do amigo da mãe. E o Uhum. apartamento de baixo era da mãe da mãe dessa mulher, da família. Então eu ficava no de baixo e eles ficavam no de cima, que era um apartamento riquíssimo. E eu ficava no de baixo, que era um ok, normal, né? E daí, nas primeiras férias, eu pensei: será que ela vai, tipo, dar uma do tipo, pode chamar alguém? Ou será que eu vou ter que pedir? Aí, olha só, eu já trabalhava ali, já estava uns 6, 7 meses com eles, veio as férias, Nova ainda, né? no início, exatamente. Daí veio as férias, ela: Paula, olha só, estamos planejando, era sempre um mês de férias, eram 4 semanas. Estamos planejando as férias, vai ser de tal a tal, vamos comprar sua passagem, e eles sempre compravam uma passagem bacana, com priority. Naquela época, priority não era que nem hoje, todo mundo tem. Não. Naquela época era tipo meia dúzia com priority, prioridade, né? Aí ela virou e falou assim: ó, a gente vai chegar no dia tal. Vamos dizer que eles iam chegar, tipo, 4 dias depois de mim. Olha, até nisso ela pensou. Olha que massa, tá? Ela falou assim: a gente vai chegar no dia tal, tô comprando sua passagem para tal dia, era 4 dias antes. E daí, nesses dias, você pode convidar uma amiga para ir com você.
Aí eu pensei que... Nossa! É, massa, né? Aí eu pensei que ela ia fazer o mesmo esquema. Quero ver a rede dela, quero conversar com ela. Porque, Não. é verdade, quando a minha amiga falou, ela viu a minha rede social e ela pediu para conversar comigo. Eu fiz uma ligação com ela. Aí ela aceitou de eu ir. Comigo ela não fez nada, não. Criteriosa, Eu acho que ela né? já conhecia, já sabia como eu era. Não que ela não confiasse na outra Minder, que era minha amiga. Confiava, Uhum. mas, né, enfim, sei lá, relações construídas. E daí eu chamei uma amiga minha, a Tati, que eu amo de paixão. Ela ficou de cara, né? Ela, como assim? Eu falei, amiga, bora. E a gente foi, daí ficamos esses dias, depois chegava a família. Agora vem a parte da família. Aí vocês pensam que lá eu só trabalhava dia e Ah, noite? O que, que que eu você já vi acha? casas. Eu já tenho um caso de uma amiga que foi para Bulgária, meu Deus do E só céu. trabalhava. Olha só, daí que, é que a gente fala, né, amiga, de construir relações e de colocar seus limites, tá? Porque essa minha amiga que antes ia, ela ia além. Ela dizia assim: olha, eu não vou ficar um mês lá, porque eu tenho yoga, eu tenho isso e aquilo. A mãe pagava as coisas para ela lá na Espanha, então ela ia pro yoga dela. Eu já tava de boa, eu só queria mais a curtir praia. Eu, amor, quando tô na praia, lá ela sabe. Deus me livre. Esqueço a vida, fico assim, chego no nascer do sol, saio depois do pôr do sol. Lá ela sabe disso e fica doida comigo, ela nem quer ficar Eu comigo não na praia. gosto. E eu de ter uma praia eu já não quero mais nada, então para mim tava ótimo. Aí ela chegou com as crianças e daí a rotina era assim, as crianças desciam pro apartamento que eu tava, que era no apartamento de cima. As crianças desciam às 7 da manhã. Então eu arrumava as crianças às 7 da manhã, dava café da manhã, a gente ia pra praia. Nisso, eles iam sair para pedalar, eles iam sair para curtir outra praia, ela e o marido, iam lá viver as férias deles. E eu ficava com as crianças até meio-dia, mais ou menos 11 horas na praia, que era uma praia bem pequenininha, bem intimista. Já levei Laila lá, né? Não nesse... É, Riquíssimo. riquíssimo. Não no apartamento, a gente ficou em outro lugar, mas eu levei na nossa praia para mostrar como que É, era, né? riquíssimo, chique. É, era uma praia super pequenininha, intimista, com um restaurante que já conhecia já conhecia a família, tal, então a gente ficava ali, então ia para a sombrinha, tal. E quando era mais ou menos ali meio-dia, a gente deixava todas as coisas na praia, as boias, os brinquedos, as cangas, ficava tudo lá, tipo, guardando o nosso lugarzinho mesmo, e todo mundo fazia isso, porque é uma praia bem intimista, rica. E a gente ficava lá de cima, na varandona, olhando o mar, almoçando, e a gente sempre via nossas coisinhas. Gente, ninguém mexia em nada, não tocavam em nada. A gente voltava, estava tudo intacto. Nossas canguinhas, Mas tá? também só consegue chegar nessa praia meio que de carro, assim. O ônibus demora horrores para sair, chegar É lá. de onde a gente estava, de Palma nem é tanto, que era Maiorca, tá? De Palma nem é tanto, de Palma são 15 minutos. É que onde a gente ficou um pouco mais longe. É que a gente ficou um pouco mais longe. Mas de Palma, o ônibus dava 15, 20 minutos, então não é tão distante. O ônibus para bem na rua, é bem facinho de chegar na realidade. Aí a gente ficava lá em cima, os pais chegavam, tipo 1 hora mais ou menos, ficavam com as crianças dali para frente. Ou seja, eu tinha meu dia livre. Tanto é que ela. Não, Mentira! verdade. Aí ela ainda falava assim: olha o que ela era engraçada. Ela falava assim: Paula, entra lá no aplicativo e vai conhecer os Ai, boys. Aí gente. eu tinha o aplicativo, né? E ela ficava dando sim ou não. Ficava ela e o marido dela, né? Tipo, esse sim. Ele, não, essa não, essa não. Ela, não, esse sim. Aí ela falava assim: nossa, olha esse que lindo. Ele olhava pra cara dela: ué, mas é bonito, é pra Paula, é bonito. E a gente ria, ria. E cara, eu tinha livre o dia. E às vezes, tipo, a gente acordava, ela falava assim, eles, né, ela e o marido, hoje a gente vai todo mundo junto pra praia, que a gente vai pra uma praia mais distante. Aí, tipo, eu pegava as crianças, arrumava, dava café da manhã e eles estavam lá no apartamento. E a gente pegava e ia todo mundo para uma praia, almoçava, ficava lá, tudo por conta, óbvio. Tomava vinho com eles falavam, não, pode tomar, imagina, pode tomar uma tacinha de vinho, toma aí. Tomava duas tacinhas, ficava na praia, às vezes a gente ia para uma outra ilha. Então, assim, Nossa, por gente. que a gente quis trazer isso? Para contar que é possível, né, amiga, acontecer. Olha, é possível, com certeza é possível. Essa cliente da Paula ainda é uma anja pra gente, ela É, ajuda muito a gente no ela tá nosso na minha vida projeto. ainda. É. E eu acho que eu fiquei muito impressionada com essa história, não só essa história, outras histórias que ela tem com essa família, e que incentivou a gente trazer, né, esse projeto à vida, porque a gente acredita que existe uma forma de você criar Relações. relações, né? Deixar mais estreito isso. E isso não é uma coisa de sorte, tá?
Não é só uma coisa de sorte, é uma questão que você pode construir isso, né? É verdade. Então, assim, e é por isso que nós estamos aqui. E isso começa desde a entrevista até o Boa. ato que você fala com... Assim, gente, a entrevista, ela é tudo. Você chegar na É o casa da momento, pessoa, né? é o momento É. ali. Porque a pessoa já vai te dar já uma Um olhada. panorama de como ela é, né? Pô, a neurociência fala isso, que parece que a gente avalia uma pessoa em 30 segundos ali pra gente saber o que ela é. Ela é rica, ela é pobre, ela é bem educada, não é educada. Com Isso certeza. acontece. Ó, Até, ó, desculpa te cortar, mas até, ó, vamos falar de uma coisa boba aqui, mas que é verdade. Você tá num date, você nunca viu aquele cara. A forma com que ele trata o garçom, ou ela, né? Trata o garçom, o porteiro do prédio, já diz, né, amiga? Gente, eu faço limpeza de casa. Esses dias eu ofereci pro cara. Eu acho que assim, a gente que é brasileira, a grande maioria, vamos falar desse jeito, a gente não faz pela metade, cara. A gente faz bem, a gente faz bem. Só que tem muitas meninas que fazem muito bem, mas não sabem colocar os limites. Verdade. E aí não tem o salário que merecia. É uma pessoa excelente, aí sai desgostosa da vida de Minder, sai desgostosa da vida de ser babá. E sai falando mal, falando, porque as eu não famílias aguento, todas, as crianças são porque peste, ser não Minder tem é ruim. limite. Não é, não é. Não é, eu acho que tudo isso está dentro da gente. Quando a gente tem isso, as coisas resolvidas, as coisas se resolvem para fora. Não é tão simples assim, tá? Mas eu acho que as coisas começam a facilitar e a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Exatamente. Vou dar um exemplo pouquinho de construção de relacionamento. Eu faço limpeza de casa. Então eu faço faxina para algumas casas aí. E eu faço faxina numa casa de um vice-presidente de uma grande companhia mundial. Então essa pessoa viaja muito, mas eu não faço só a faxina para ele. Eu organizo o quarto se ele quiser, eu organizo a lavanderia se ele quiser, eu ofereço para ele outras coisas e ele paga mais. Ou seja, isso que ela falou é um pagamento a mais. E assim, aquela coisa, mas com toda a família vai ter isso? Não, não vai ter com toda a família. Não. Mas o que a gente está trazendo é que é possível ter. Todas as famílias vão pagar a licença a driver license, a licença de dirigir. Não. Todas as famílias vão levar para férias, todas as famílias Nem vão pagar passagem para o Brasil. Também, né? Não. Mas assim, não é umas férias, mas de repente, tipo, te dá valor, te dá um valor bacana, no seu aniversário, comprar um bolinho, fazer uma festinha, lembrar de você, no Natal te dar uma coisa. Então são pequenos gestos, não precisam ser grandiosos. Te liberar na sexta-feira mais cedo. Exatamente. Vai, eu te pago Chegou tudo. mais cedo, pode ir embora. Isso também é um gesto, é menor, Claro mas que mostra que te valoriza, claro que né? É um claro. gesto, não precisa ser grandioso, pode ser pequeno, mas são gestos que mostram que a família te valoriza. Mas para isso, você precisa se valorizar antes. Você precisa se valorizar antes, saber se colocar, como a Laila falou desde o início na entrevista, e vir construindo. Daí não é, mas eu falei na entrevista, ao longo do ano se perdeu. Tem que ir lembrando, são relações. É como sua relação com seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, com o seu irmão. É uma relação, né? É isso. Gente, então, muito obrigada. Exatamente. Sigam a gente aqui no nosso canal do YouTube. Então, aqui embaixo você pode apertar o sinalzinho ali, clicar no joia, encaminha para qualquer amiga, amigo que você se inspirou nessa história, que quer viver uma história como essa. Comenta aqui se quer saber mais dicas no sentido, mas onde você achou essa família? Como achar essa família? Como identificar essa família? Qual que é a dica da entrevista? Pode comentar. Pode comentar aqui. Instagram também é o mesmo, Mind and Minder. Vai estar aqui embaixo também, para vocês verem. E o que mais? TikTok. Temos o TikTok também, vai estar aqui embaixo. Temos o Facebook. Enfim, todas as redes sociais são @Mind and Minder. Certo? É isso. Obrigada, pessoal. E, gente, olha só, faltou uma coisa lá no início do canal. Dizer que eu sou a Paula Teixeira. E eu sou a Ana Bertolino. Um beijo, gente. Um beijo. E esse foi mais um Conta Pra Gente. Tchau. Tchau.